Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A personagem de hoje é Sócrates e o nosso convidado é Roberto Bolzani Filho, professor associado do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. Eu sou Fernanda Pio e tenho o prazer de apresentar a nossa editora convidada, Adriane da Silva Duarte, professora de Língua e Literatura Grega da Universidade de São Paulo. A Adriane faz parte dos primórdios desse podcast. Ela gravou conosco o segundo episódio, que foi sobre a personagem Esopo. Seja bem-vinda, Adriane. Olá, Fernanda. Olá, Roberto. Para mim é uma satisfação muito grande ter sido convidada para ser curadora do podcast por esse mês, né? E eu vou confessar a vocês que o meu critério foi justamente me colocar no lugar do ouvinte do podcast. Aliás, eu nem precisei fazer esse movimento, porque como eu tive a felicidade de ser uma das primeiras entrevistadas, né, eu acompanho o podcast desde sempre, e eu sempre ficava pensando, poxa, mas quem será o próximo? Sobre que personagens vão tratar. Muitas das pessoas que eu imaginei queria ouvir, elas realmente foram convidadas, né? Mas a lista é grande e ainda tem muita gente para a gente escutar, né? Então eu ficava pensando quem a gente poderia chamar, e foi esse o meu critério para escolher os meus convidados, que eu tenho certeza vão contribuir bastante para essa iniciativa fantástica que são esses podcasts, que nos ajudaram, inclusive, a superar o distanciamento forçado que a gente viveu durante a pandemia, né? A gente escutar a voz dos nossos colegas, aprender mais, mesmo gente que a gente conviveu muito tempo, aprender sobre como eles despertaram para o interesse para a antiguidade. Para mim é um prazer muito grande agora voltar ao podcast nessa nova função. Obrigada, Adriane. Na produção de hoje estão Beatriz de Pauli, Flávia Amaral, Lorena Ferreira e Gabriele Corneli. Bolzani, seja bem-vindo. Gostaríamos de começar conhecendo um pouco mais sobre a tua trajetória, o que te levou para a filosofia e mais especificamente para a filosofia antiga. Bom, boa tarde a todas, a todos. Eu agradeço a Adriane ter lembrado do meu nome, entre vários nomes que ela poderia ter lembrado, lembrasse do meu. Me sinto muito feliz, agradecido e honrado, porque eu tenho acompanhado um pouco a lista de podcasts que vocês têm feito. É realmente um trabalho muito bonito. Eu acho que quando nós estivermos de volta a algum tipo de normalidade na nossa vida acadêmica, eu espero que sejamos capazes de aprender a usar bem essas ferramentas que caíram no nosso colo. Eu acho que nós vamos poder ainda, mesmo voltando a dar aulas presenciais, continuar desenvolvendo esse tipo de trabalho. Eu acho que incorporando mesmo esse tipo de podcast, de lives, né, às nossas atividades acadêmicas. Tudo que é ruim, a gente sempre pode encontrar um lado bom, né? Então, a gente acabou descobrindo alguma coisa interessante, uma atividade que poderá ser muito frutífera para nós. Quando eu recebi o e-mail da Adriane com o roteiro das perguntas, estava tentando me lembrar dessas coisas, porque no fim você vai meio que esquecendo como tudo aconteceu, né, com o passar dos anos, né? O que eu posso dizer é que eu acho que na maioria das pessoas que estudam filosofia, mas na verdade eu acho que isso vale para a humanidade de um modo geral, a gente não planeja muito essas coisas, né? Elas acontecem na vida da gente. Quer dizer, não é como médico, engenheiro, advogado, que geralmente vem de influências familiares, assim. Essas coisas meio que caem na nossa frente. No meu caso foi mais ou menos isso. Eu tinha terminado o meu ensino médio, não sabia o que fazer, fiquei um ano sem decidir o que fazer, aí eu fiquei lendo muito, eu gostava de ler, e aí descobri alguns textos. Meu pai tinha algumas coisas de filosofia em casa, né? Eu tô falando aí, vou cometer aqui a indiscrição de dar uma ideia da minha idade, mas eu tô falando de 1978, mais ou menos, né? E o meu pai tinha algumas traduções da obra de um filósofo inglês muito importante na época, que era o Bertrand Russell, né? A Companhia Editora Nacional de Porto Alegre tinha traduzido muita coisa dele, e ele tinha isso em casa. Aí eu li algumas coisas. Existia uma coleção
que chamava a Biblioteca do Pensamento Vivo. Eram 20 volumes com excertos de obras de filósofos e um escritor falando sobre a vida do filósofo e tal. Eu comecei a ler essas coisas e comecei a me interessar muito por enciclopédia. Eu lia muito enciclopédia. Olha que absurdo isso, gente. Então eu pegava alguns verbetes assim de grandes filósofos, escritores, compositores, ficava lendo, aquilo me entusiasmava muito, e aí eu acabei decidindo prestar vestibular para filosofia na USP, e eu entrei em 1980 na graduação da USP em filosofia. Foi assim, uma coisa meio repentina, né, meio arriscada. Eu não sabia muito bem o que esperar daquilo, porque eu estava mais interessado em aprender filosofia do que pensando em carreira. Nunca pensei muito nisso na graduação. Naquele tempo não tinha essa quantidade, quer dizer, hoje não tem mais, né? Mas até alguns anos atrás a gente tinha oferta de bolsas, iniciação científica, essas coisas que se incorporaram à vida acadêmica. Isso era muito raro naquele tempo, né? Bom, fui fazendo a graduação, fui me interessando, aí no fim da graduação eu arrisquei uma pós-graduação, né? Aí entrei na pós-graduação e depois de algum tempo me tornei professor. E a filosofia antiga, né? Por que você foi para a filosofia pois antiga? Filosofia antiga foi Platão que me levou, porque no primeiro ano da filosofia a gente tem disciplinas de introdução muito gerais, não é? E aí, a partir do segundo ano, você começa a escolher as disciplinas, né? E eu me lembro que na minha turma a gente tinha o seguinte raciocínio, bastante ingênuo, na verdade. Primeira coisa que a gente vai estudar é lógica, para poder aprender a ler os textos, achando que estudar lógica te ensina a ler texto, o que não é verdade. E filosofia antiga, porque a ideia é que você começa do começo e vai progredindo na história da filosofia, né? É uma visão bem, até um tanto ingênua mesmo da coisa, né? Então aí no segundo ano da graduação eu fiz um ano de filosofia grega. Naquele tempo as disciplinas tinham um ano de duração, com Mário Miranda, o saudoso professor Mário Miranda, e ele dava Platão, né? Então a gente fez seminários sobre vários diálogos, e eu gostei muito de ler, porque Platão é um escritor muito, muito encantador. E durante a graduação, depois que eu terminei esse curso, eu continuei lendo os diálogos, principalmente a República, que eram assim, os textos que eu conseguia ler paralelamente às leituras das matérias. Então comecei a me interessar muito por Platão. E quando eu terminei a graduação, a minha ideia inicial era fazer uma pós-graduação a respeito de Platão. Isso acabou não acontecendo, mas foi o que me levou à filosofia antiga, né? Bom, Roberto, eu aproveito aí que você disse que você no mestrado não foi para Platão, né? Vou até antecipar uma pergunta que eu ia te fazer depois, porque você fez seu mestrado, seu doutorado sobre ceticismo, né? Estudando ceticismo na antiguidade. E eu te pergunto se tem uma intersecção entre a filosofia socrática e o ceticismo, se você podia falar um pouco desse teu interesse, dessa tua pesquisa. O que aconteceu foi o seguinte: quando eu terminei a minha graduação, a gente tinha uma área de filosofia antiga muito desfalcada no departamento, né? Porque a gente tinha o Mário Miranda, tinha a Lígia Watanabe, que estava na França, e tinha o professor Cavalcanti, ele era professor do grego, mas ele também dava aulas na filosofia. E eu não consegui fazer contato. Eu, na verdade, inicialmente pensei em falar com ele, conversar com ele para fazer uma pós em Platão, não consegui. E nessa época, por coincidência, o Porchat, o professor Oswaldo Porchat, que havia saído da filosofia da USP e havia ido para a Unicamp, que tinha criado lá o Centro de Lógica e Epistemologia, ele voltou para a USP. Ele era doutor em filosofia grega, numa tese sobre Aristóteles. E aí então eu fiz contato com ele, conversei com ele, manifestei interesse em fazer pós-graduação em Platão, e ele me disse que ele estava totalmente voltado para o estudo do ceticismo, né? E aí ele me propôs que eu, em vez de estudar Platão, estudasse Sexto Empírico, né? Que é o cético antigo, cujos textos nos chegaram em quantidade bastante boa. E aí então eu decidi fazer essa mudança, porque trabalhar com ele era uma coisa muito interessante, um trabalho muito rigoroso de análise de texto, né?
Então eu fiz essa passagem, continuei me interessando por Platão, nunca perdi esse interesse, mas me dediquei ao mestrado em sexto empírico, que eu defendi em 92, depois de 6 anos de mestrado. Isso hoje em dia soa como uma coisa completamente absurda, um mestrado em 6 anos, de fato, é muito tempo para um mestrado. E aí no doutorado eu acabei trabalhando com a outra vertente cética, porque o sexto empírico é da chamada escola pirrônica do ceticismo, ligado a Pirro. Enquanto que você tem a outra vertente, que é a chamada do ceticismo da academia platônica. E aí, então, no meu doutorado, eu passei a fazer um trabalho baseado principalmente num texto do Cícero, que são os acadêmicos, os acadêmica de Cícero, que é uma fonte muito importante para esse estudo. E, nesse caso, você tem, evidentemente, uma ligação teórica entre esses céticos da academia e a figura socrática, né? Porque o que se chama de ceticismo acadêmico, isso é uma referência inicialmente a Arcesilau de Pitane, que foi um escolarca da academia do século III, e que teria, digamos assim, direcionado a doutrina da academia por um caminho considerado cético. E depois de Arcesilau, nós tivemos um outro importante escolarca da academia, chamado Carneades, e depois Arquíloco. Isso vai do século III ao século II, aproximadamente, né? Essa querela entre a vertente cética da academia e uma vertente dogmática, ela vai alcançar o último século do período pagão, né? Quando Cícero é ouvinte da academia, lá por volta dos anos 80, do primeiro século antes de Cristo. Aí você tem outros nomes pouco estudados, como Filo de Larissa, Antíoco de Ascalão, são chefes da academia no período ali da passagem do período antes de Cristo para depois de Cristo, né? E nesse período você tem uma série de debates sobre qual teria sido o verdadeiro espírito da teoria da filosofia socrático-platônica. E esses autores, Arcesilau, Carneades, entendiam que o que era fundamental da filosofia socrática e platônica era a dialética, ou seja, era a ideia de argumentar de ambos os lados. Então, se você pega aqueles diálogos ditos de juventude de Platão, você vê lá Sócrates sempre opondo argumentos diante de um interlocutor. Esse interlocutor geralmente tem uma tese, uma convicção a respeito de algum assunto. Sócrates começa a fazer suas perguntas e vai conduzindo esse interlocutor a um estado de aporia. E aí o que diziam esses acadêmicos posteriores é que essa dialética socrática ela deve conduzir ao que eles chamavam de suspensão de juízo, que é a ideia de que se você está diante de duas afirmações que se opõem ou que estão em conflito, você não deve dar assentimento a nenhuma delas. E isso se chama suspensão de juízo, porque as duas têm a mesma capacidade de persuasão, a mesma força persuasiva. Então você tem ali uma interpretação sobre o que teria sido o socratismo e o platonismo, que valoriza muito mais a capacidade argumentativa de oposição, né? Aquilo que o Cícero chamou de in utranque partem dissertare, que é você discorrer de cada um dos lados, né? Ou seja, você desenvolver argumentos e teses contrárias a outros argumentos e teses, que isso levaria então a suspender o juízo e evitar afirmações dogmáticas, né? E isso está associado a um outro debate muito importante no período, que é o debate dos acadêmicos contra os estoicos, né? Porque essa ideia de suspender o juízo é uma ideia originalmente do estoicismo, que se tornou uma filosofia muito importante no período helenístico, uma filosofia extremamente influente, né? E os estoicos diziam o seguinte, que o sábio conhece a verdade sobre a natureza, mas quando ele está diante de questões obscuras, mal formuladas, ele suspende o seu juízo, ele recusa o assentimento, mas só diante de questões obscuras. Ora, o que diziam esses acadêmicos?
todas as questões são obscuras, portanto você deve suspender o juízo sobre tudo. No fundo é uma espécie de posição polêmica diante da posição estoica. E isso durou pelo menos uns 2 séculos na academia. Segundo Cícero, a academia abandona a posição cética com Antíoco de Ascalão, que é considerado um eclético, porque ele teria produzido uma versão da filosofia acadêmica que inclui estoicismo, filosofia peripatética, uma espécie de coxa de retalhos, né? Isso aí já é justamente esse período da época de Cícero, primeiro século antes de Cristo, né? Que se considera que é o momento em que a academia platônica abandona o ceticismo. Então, essa posição cética, ela é uma interpretação dos diálogos de Platão, uma interpretação da figura socrática como um dialético, quer dizer, como um interrogador, um questionador, um refutador, que valoriza esse trabalho de refutação não como uma etapa preparatória para descobrir a verdade, mas como uma maneira de mostrar que, a respeito de qualquer assunto, nós temos sempre teses fortes de lados opostos e que essas teses fortes têm o mesmo peso. O termo que o Sexto Empírico usava para isso era o termo isosténeia, que é a igualdade de força. Teses opostas têm a mesma força e você não pode escolher uma delas. Isso penetrou na academia de algum modo e criou aí um período de mais ou menos 150, 200 anos de que parece que vigorou essa versão chamada de cética da filosofia socrática e platônica, né? Bolzani, antes da gente explorar mais a figura do Sócrates, eu queria ouvir um pouco da tua experiência com relação à formulação de livro didático para o ensino médio. Como que você julga que deve ser essa inserção e como que deve ser o ensino de filosofia na escola? Esse é um assunto muito, muito atual, né? Porque a filosofia voltou a ser disciplina obrigatória há pouco tempo, mas depois deixou de ser de novo, um vai e vem. Mas com o retorno da filosofia... Eu, por exemplo, não tive filosofia no ensino médio. No meu tempo não existia mais. Ela retornou à filosofia num tempo relativamente recente, e isso gerou um debate, uma reflexão importante sobre ensino de filosofia. Tanto que na ANPOF, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação de Filosofia, existem muitos grupos de trabalho, muitos GTs, e existe já há algum tempo um GT chamado Filosofia no Ensino Médio, onde as pessoas apresentam um trabalho sobre essas questões, qual a melhor maneira de ensinar filosofia no ensino médio. Eu participei já da elaboração de um livro de filosofia no ensino médio, com um grupo de colegas. É sempre uma escolha difícil, porque você tem que fazer certas opções. É inevitável fazer certas opções, né? Então a gente fez uma opção que é tentar selecionar certos temas filosóficos, que são os temas mais importantes, e produzir um material onde você chega na filosofia partindo de situações mais familiares da vida dos jovens estudantes. Porque eu acho que no ensino médio a didática é uma coisa muito importante, porque a gente tem que partir do princípio de que quando você está dando uma aula de filosofia, mas poderia ser de sociologia, de história, estes assuntos que nós chamamos de humanidades em geral, que são assuntos que não despertam o interesse da maioria dos jovens estudantes, você precisa encontrar um jeito de capturar o interesse desses jovens, né? Então eu acho que aí estratégias didáticas são muito importantes. Então essa ideia de você tentar começar a abordar um assunto com exemplos bastante familiares ao jovem estudante é uma ideia que eu acho que é boa, porque de algum modo você mostra para ele, olha, pensar sobre esses assuntos, fazer filosofia, não é necessariamente uma coisa distante, uma coisa especulativa, totalmente afastada da vida das pessoas, né? Eu acho que no ensino médio eu não sou muito fã de métodos didáticos, assim, métodos prontos, porque isso cria
a ilusão de que você pode simplesmente aplicar um método. Eu não sou muito fã da ideia de método, para dizer a verdade, de uma forma geral. Eu acho que métodos são úteis para a gente pensar os nossos modos particulares de dar aula, seja no ensino médio, seja na universidade. Os métodos, diferentes métodos, para mim, eles são muito mais objeto de reflexão do que propriamente alguma coisa que a gente deva adotar, defender e aplicar. Porque não funciona. 100% nunca funciona. Você está diante de um conjunto de estudantes que é indefinido, você não conhece. Então, imaginar que você vai escolher um método e adotar simplesmente é uma visão, eu acho até um pouco ingênuo. Eu acho assim, cada método te dá alguns pressupostos interessantes para você refletir. Mas o modo de trabalhar em sala de aula, eu acho que é sempre uma escolha individual, que tem a ver, inclusive, com você. A maneira como você se sente em sala de aula, o tipo de coisa que você valoriza quando você dá aula, que você está mirando quando você dá aula. Então, eu acho que dar aula de filosofia no ensino médio é um desafio. Por exemplo, eu dou aula no ensino superior. Quando eu entro na sala de aula, e eu acho que essa experiência de todos vocês, você tem diante de você uma série de estudantes que demonstram interesse em aprender. Se eles vão aprender, o rendimento deles é diferente, mas eles estão ali porque eles escolheram estar ali. Eles te dão de saída, te concedem o interesse pelo que você vai falar. Eles vão eventualmente se interessar mais ou menos. Enquanto que no ensino médio, você está, sobretudo quando se trata de uma matéria tão abstrata como filosofia, você tem que ganhar os estudantes, né? Você tem que, de alguma maneira, seduzi-los, convencê-los de que eles devem ficar ouvindo o que você está falando. Isso não é muito fácil, não, gente. Eu nunca dei aula de filosofia no ensino médio, eu já dei aula de história e geografia de 5ª ou 8ª série, né, quando eu estava na graduação. E eu me lembro muito bem a dificuldade que é você pedir para jovens de 12, 13, 14 anos prestar atenção no que você está falando. É muito difícil, é naturalmente muito difícil, né? Então eu acho que é um desafio didático. Cada um tem que encontrar o seu jeito de tentar vencer esse desafio. Muito interessante a tua fala. Vamos encerrar o primeiro bloco por aqui e no próximo bloco vamos falar desse professor que seduzia os alunos, que é o Sócrates. Até já! Você ouve podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaiunb. E atenção, Arcai é com CH. Voltamos para o nosso segundo bloco com o professor Roberto Bolzani Filho e agora vamos falar especificamente sobre Sócrates. A figura de Sócrates é uma das mais fascinantes quando falamos de filosofia antiga. E é até engraçado que o Sócrates ainda não tenha aparecido no podcast Arcai. A gente está com quase 50 episódios, então com certeza uma personagem muito esperada. Nos apresente essa personagem, quem foi e o que se sabe sobre ele. Você usou uma palavra muito importante que é personagem, porque a gente não pode falar de Sócrates sem lembrar que o Sócrates que nós conhecemos é produto dos textos que foram escritos a respeito dele. Como ele não escreveu nada, nós não temos informações absolutamente seguras sobre o que ele pensou de fato. Esse é o chamado problema do Sócrates histórico, né? Que é um problema que os estudiosos trataram, e vem tratando pelo menos desde o final do século XVIII, quando começa a pesquisa filológica propriamente dita, e aí começam a surgir os comentadores, os historiadores da filosofia antiga, e começam a se perguntar, bom, mas Sócrates é quem, afinal? Porque quando você pensa em Sócrates, infelizmente, você só tem 3 grandes fontes que nos sobraram, que são Platão, que escreveu muitos diálogos onde Sócrates é protagonista, Xenofonte,
que escreveu alguns dos seus textos com Sócrates como protagonista também, e a Comédia de Aristófanes Nuvem, que é o mais antigo desses textos. Aristóteles diz na Poética, no início da Poética, ele faz referência aos chamados logos socraticoi, que seriam, uma tradução disso seria os escritos socráticos, que teriam sido produzidos por vários discípulos de Sócrates quando Sócrates foi condenado e morto em Atenas. A hipótese é de que, a partir do momento em que Sócrates é condenado e morto, toma cicuta, os discípulos começam então a escrever sobre Sócrates como uma espécie de defesa, tanto que nós temos a apologia de Sócrates de Platão, a apologia de Sócrates de Xenofonte, e provavelmente outros socráticos cujos textos se perderam escreveram também apologias, né? Então, Sócrates ele já nasce para a posteridade como um indivíduo que habita os textos. O que nós sabemos da vida de Sócrates é muito pouco. Nós sabemos, supondo que nós possamos tomar esses escritos como documentos históricos, o que é muito discutível. O que nós sabemos é que ele foi um ateniense, que ele não exerceu uma vida pública, que ele foi muito pobre, que ele combateu em algumas batalhas da Guerra do Peloponeso, que ele foi muito influente na cidade, que muitos o amavam e muitos o odiavam, que ele foi acusado no tribunal de corrupção dos jovens e de negar os deuses da cidade, e que foi condenado e que morre tomando cicuta. E que ele foi casado com uma mulher chamada Xantipa, e teve 2 ou 3 filhos com ela. Mais do que isso, do ponto de vista da vida de Sócrates, é muito difícil falar. A respeito do pensamento socrático, então a situação é ainda mais difícil, né? Porque você tem um problema básico nessas 3 grandes fontes. Porque a gente sempre pensa em Platão quando a gente fala de Sócrates. A gente imagina, bom, Sócrates é aquele que está lá nos diálogos de Platão. E, de fato, a posteridade, já ainda na antiguidade, vai pensar Sócrates como o Sócrates dos diálogos platônicos. No entanto, se você observa a Comédia de Aristófanes, Nuvens, você vê que o Sócrates da Comédia de Aristófanes é um sofista, ou seja, um indivíduo que cobra dinheiro para ensinar as pessoas a, como diz o texto de Aristófanes, a tornar forte o discurso fraco, a tornar justo o discurso injusto. Ou seja, Sócrates é basicamente um professor de retórica. E isso é totalmente incompatível com a figura de Sócrates que está nos diálogos de Platão e nos escritos de Xenofonte, né? Então, é muito difícil responder a pergunta quem foi Sócrates, e é mais fácil responder a pergunta quem foi o Sócrates de Aristófanes, quem foi o Sócrates de Platão, quem foi o Sócrates de Xenofonte, que não são completamente compatíveis entre si. O Sócrates que aparece em Platão tem muita afinidade com o de Xenofonte, porque ambos são autores apologéticos de Sócrates, mas o Sócrates de Aristófanes é bem diferente. E não há nenhuma garantia historiográfica de que o Sócrates de Platão e de Xenofonte seja historicamente mais próximo do Sócrates real do que o de Aristófanes. Então, esse é o chamado problema do Sócrates histórico, que para alguns autores é insolúvel, porque você não tem instrumentos de historiador para lidar com ele. Mais recentemente surgiu uma interpretação que eu endosso, que entende que o problema do Sócrates histórico é um falso problema. Porque o problema sobre quem foi Sócrates só pode ser um problema a partir do momento em que você lê Platão, Xenofonte e Aristófanes como autores de escritos que pretenderam fazer história sobre Sócrates. E eles não pretenderam fazer história. E aí nós temos que lembrar a passagem da Poética de Aristóteles, no início da Poética, essa passagem que Aristóteles fala dos logos socraticoi. Ele menciona os logos socraticoi como exemplos de mímesis, ou seja, esses escritos são imitações. Mímesis não é nem realidade nem ficção, quer dizer, a mímesis não é nem o esforço de reproduzir as coisas, os fatos, os caracteres, e nem um texto ficcional. Essa noção de ficção mal existe ali, né? São imitações, né? Então, e a imitação, como a gente sabe pelo próprio texto da Poética, e também por alguns trechos de Platão, a imitação visa a verossimilhança, não a verdade propriamente. Então, o que é um Sócrates de Platão?
o que é o Sócrates de Xenofonte, o que é o Sócrates de Aristófanes, são o produto de aspectos provavelmente presentes na vida e no pensamento socrático, aliados a uma capacidade inventiva, mimética, nesse sentido, de cada um desses autores. Ora, o que pensa então nessa interpretação, o que se deve concluir? Não se deve mais falar de um problema, deve-se apenas estudar o Sócrates de Platão, o Sócrates de Aristófanes, o Sócrates de Xenofonte, e entender como é que esses autores, esses imitadores, elaboram esse ethos socrático que serve às intenções diferentes de cada um. Então, o que a gente pode sempre pensar é como Sócrates impactou esses discípulos e como é que esses discípulos, o que é que esses discípulos filtraram dessa experiência de contato com a figura de Sócrates e como é que eles tornaram isso, na escrita, no logos, a elaboração de um caráter, de um ethos. Né? Eu estou usando o vocabulário da poética aqui, que eu acho que não tem como ser evitado. Então, o Sócrates de Platão é um caráter, é um ethos, que tem uma dianoia, um modo de pensar e uma praxis, um modo de agir, e que deve haver uma relação de verossimilhança entre esse caráter, esse modo de pensar e as ações de Sócrates, né? E aí, bom, aí você pode evidentemente concluir que desses vários Sócrates que foram produzidos no Logos, o de Platão foi o que mais influência exerceu na posteridade. Por isso que nós, sempre que falamos de Sócrates, nós estamos pensando no Sócrates dos diálogos de Platão, porque os diálogos de Platão são de uma enorme influência no pensamento posterior, já desde o fim da antiguidade, né, e durante séculos. Então, o Sócrates que se torna esse paradigma filosófico, essa espécie de herói que enfrenta o tribunal, ele é geralmente entendido como sendo essa figura que Platão elabora nos seus textos, né? Na antiguidade, a gente percebe claramente que os textos de Xenofonte sobre Platão tiveram uma influência grande também, sobretudo no estoicismo. Várias filosofias posteriores a Platão e Aristóteles, as chamadas filosofias helenísticas, ou mesmo filosofias contemporâneas de Platão e Aristóteles, reivindicaram Sócrates como um grande patrono. Tem uma famosa passagem De Oratore, de Cícero, em que ele fala de famílias socráticas. Essas famílias são as várias correntes filosóficas influenciadas por Sócrates. E aí então entra Platão, Aristóteles, os cirenaicos, os megáricos, os estoicos, os epicuristas, são várias correntes e Sócrates aparece como uma espécie de núcleo inspirador de várias dessas filosofias. Eu acho que a principal ideia que move essa tentativa de retornar a Sócrates é a concepção de sábio e de sabedoria, começa a ficar bastante importante no helenismo. E essa concepção de sábio e sabedoria envolve a seguinte ideia: o sábio é aquele que não só conhece a verdade, mas que age de acordo com a verdade. Quer dizer, é uma ideia extremamente importante da filosofia grega, sobretudo no período helenístico, que é a da relação entre o logos e o ergon. O logos e o ergon, eles devem estar em consonância. Então esse é um ideal platônico, aristotélico, estoico, epicurista, a ideia de que a filosofia não é uma mera teoria, ela é um estilo de vida, e esse estilo de vida resulta no conhecimento da verdade. Então, essa ligação visceral entre a prática e a teoria, Sócrates aparece como uma espécie de paradigma, como uma espécie de modelo para várias dessas filosofias. Aproveitando isso que você está expondo agora, Roberto, eu queria te perguntar, considerando que o Sócrates platônico é o Sócrates que a gente associa, que se tornou mais influente, né? Por que o Sócrates se tornou o filósofo mais célebre citado da história da filosofia? Por que essa, digamos, joint venture Sócrates-Platão, né, funcionou tão bem, né? O que você acha que é o atrativo? Eu acho que está ligado a essa ideia que eu observei no final. Durante muito tempo, os intérpretes de Sócrates e Platão, alguns deles
associaram a figura de Sócrates à figura de Jesus Cristo, no sentido de que, de maneira diferente, evidentemente, Sócrates, por conta inclusive da condenação no tribunal, da maneira como ele se comporta no tribunal, segundo a Apologia de Platão, e depois no Fédon, que é um diálogo belíssimo que termina com Sócrates tomando a cicuta na cela, tornam Sócrates uma espécie de santo laico, de grande herói, né? Eu acho que essa figura forjada nesse cenário, ela se torna uma espécie de... Bom, esse é um termo que Platão usa na Apologia, paradigma. Ele diz que Sócrates é um paradigma dele, um exemplo. Por conta dessa ideia de que Sócrates se recusa a abandonar a sua filosofia, mesmo quando no tribunal se oferece a possibilidade de que ele seja liberado da acusação, desde que ele abandone sua filosofia. No texto de Platão da Apologia, isso é muito forte. A ideia de que Sócrates afirma diante dos juízes: eu não paro de filosofar, mesmo que vocês me ofereçam em troca disso a minha vida. Então há uma aura em torno da figura socrática que está certamente fortemente associada aos escritos de Platão, que apresentam Sócrates como um grande modelo. E a isso também vai se associar o fato de que os diálogos de Platão contêm uma teoria, uma doutrina, que é chamada doutrina das formas, que vai ter muita influência na posteridade, e Sócrates é o porta-voz nos diálogos de Platão dessa doutrina, né? Então você tem assim uma influência da figura socrática, quer dizer, uma figura exemplar, e do pensamento que se formula mediante a personagem Sócrates. Tem um texto muito bonito que eu acho que quem quer entender a figura de Sócrates e como a figura de Sócrates ainda tem vivacidade, que é o Elogio da Filosofia de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty foi um filósofo francês e, quando foi aceito no Collège de France, fez um discurso inaugural, né, que ele chamou de Elogio da Filosofia. E ele dedica algumas páginas a Sócrates, né? O que é interessante nesse texto é que ele apresenta Sócrates ali como uma espécie de pensador anti-acadêmico, como uma espécie de maneira de recuperar a vivacidade da filosofia diante daquilo que na academia vai se transformando num trabalho de funcionário, né? Então, em última análise, é o ideal do intelectual, do indivíduo que na sociedade atua de maneira a produzir resultados positivos. Na Apologia de Platão, na Apologia de Sócrates, escrita por Platão, Sócrates se compara a um grande inseto que fica picando, fica ferroando o dorso do grande animal, e esse grande animal é a cidade. Então é uma ideia muito precursora da concepção moderna do intelectual. O intelectual é aquele que tem uma função crítica. A função dele é despertar a cidade para problemas, a necessidade de solucionar os problemas que a cidade não vê. E o Sócrates é apresentado por Platão ali como um indivíduo destinado a essa posição de um inseto que evita que o grande animal durma, fica picando o grande animal para que ele não durma. Então é um pouco a imagem, né, precursora dessa ideia da função do intelectual na sociedade, né? Para encerrar o nosso episódio de hoje, eu gostaria que você desse um pouco do contexto da condenação de Sócrates, lembrasse um pouco dessa história que culmina na morte do filósofo. Bom, o que a gente sabe, com base nos textos de Platão, é que Sócrates é acusado. A acusação no tribunal é feita formalmente por um indivíduo chamado Meleto, que é o que dá origem ao processo de acusação. E a acusação formalmente consiste em dizer que Sócrates corrompe os jovens e nega os deuses da cidade, não crê nos deuses em que a cidade crê, introduzindo novas divindades, né? Provavelmente essa acusação é padrão. Sócrates não foi o primeiro a ser acusado de corromper os jovens e negar os deuses. Protágoras, Anaxágoras, que são um pouco anteriores a Sócrates, também sofreram esse tipo de acusação. O que sugere, então, que há indivíduos na cidade que desenvolvem um certo tipo de atividade intelectual que incomodam, que uma maneira de puni-los com isso é esse tipo de acusação,
e que geralmente, tudo indica, não terminava em morte, porque havia meios de ou os acusados fugirem ou pagarem uma pena alternativa, se exilarem. Então a acusação em si, ela não é uma acusação exclusiva de Sócrates, né? Mas ela sugere que Sócrates é um indivíduo que, na cidade, encanta uma parte dos cidadãos, e provavelmente os mais jovens, e incomoda uma parte da cidade, que seriam provavelmente aqueles que ocupam postos, ocupam cargos, que exercem influência. Se a gente olha o texto da Apologia de Sócrates de Platão, a gente vê que Sócrates afirma que ele saiu interrogando políticos, poetas e técnicos, artesãos na cidade. E ele ia refutando esses indivíduos e mostrando que eles não tinham sabedoria que imaginavam saber. E ele dizia que isso motivava, produzia contra ele muito ódio por esses indivíduos e por aqueles que os seguiam. Bom, se isso reproduz os fatos ou não é muito difícil dizer, mas é verossímil, porque é uma imitação. Então é muito provável que essas acusações resultem dessa influência que aparece como muito deletéria para uma parte da cidade. E tem duas coisas que na vida de Sócrates parece que aconteceram, que são extremamente ofensivas para um ateniense. A pobreza de Sócrates e o fato de Sócrates não ter feito uma carreira política. São dois fatos que certamente indignaram a muitos atenienses, porque embora Sócrates fosse miserável e não fizesse política, ainda assim ele conseguia exercer influência. Ou seja, num mundo onde a ideia de adquirir reputação e exercer influência é fortemente associada ao acúmulo de riqueza e de poder, vejam como isso é absolutamente atual, né? Sócrates se apresenta como um indivíduo que não quer poder e não quer dinheiro, mas mesmo assim exerce grande influência sobre a juventude. Então isso cria uma indisposição contra esse indivíduo e ele aparece para a cidade. Isso é uma palavra que aparece em pelo menos 2 diálogos de Platão. Personagens dos diálogos dizem de Sócrates que ele é um átopos, ou seja, um indivíduo deslocado, sem lugar, excêntrico, bizarro, estranho. A cidade não entende Sócrates. Ele é vítima de atopia. Não há um lugar para ele. E isso incomoda. Nesse sentido, a figura socrática é muito instigante, continuou muito instigante por conta dessa espécie de defesa de uma posição crítica que deve ser mantida apesar dos riscos que isso envolve. Bom, essa ideia de que o Sócrates é um indivíduo que faz a crítica da cidade e que a cidade não gosta dessa crítica é uma ideia que não tem época. Nós poderíamos imaginar várias épocas da nossa história onde se repete essa relação entre um indivíduo que se posiciona criticamente diante do estado de coisas em que ele vive e uma reação negativa, uma reação hostil a esse tipo de atitude crítica. Eu acho que isso explica um pouco, inclusive, a pergunta que a Adriane fez sobre por que Sócrates permaneceu e permanece por muito tempo como sendo esse indivíduo tão evocado. É porque, na verdade, ele representa a vocação crítica presente na vida daqueles que pensam alguma coisa sobre alguma coisa. E isso explicaria também por que ele foi acusado no tribunal. Quer dizer, a cidade de Atenas, quando o leva ao tribunal, está se defendendo dele. Tem muita gente que entende que Atenas condena Sócrates porque ela está se defendendo de Sócrates, porque ela sabe dos perigos que a sua reflexão crítica representaria. Roberto, muito obrigada pela tua participação. Ficamos muito felizes de te receber. Eu que agradeço. Agradeço também a Adriane. Bom, eu fico muito contente, eu acho que foi uma estreia bastante promissora, né? E eu termino pedindo para o Roberto indicar para a gente, para os ouvintes, né? Onde eles podem encontrar o seu trabalho, falar dos seus livros ou de... Não sei se você tem alguma página no Academia Edu, por exemplo. Enfim, quem se interessar por essa discussão que você faz, pelas suas pesquisas, te encontra onde?
eu estou no academia meio por acaso, na verdade, porque eu nunca criei uma página lá, mas eu acabei entrando meio pela porta dos fundos, porque um artigo meu foi traduzido por um pesquisador na Colômbia, e ele introduziu isso na página dele, então eu virei coautor. Como coautor, algumas poucas coisas aparecem ali, mas eu não tenho propriamente uma página, um blog que eu possa indicar. O que eu posso dizer é que tudo que eu falei aqui sobre Sócrates, eu escrevi em alguns textos, eu tenho produzido alguns poucos artigos sobre esses assuntos. Sobre essa questão do Sócrates histórico, eu publiquei um artigo na revista Cleos, lá da Federal do Rio de Janeiro, que se chama Imagens de Sócrates, onde eu estou trabalhando essa questão sobre como lidar com as fontes, já que elas são apenas imitações, né? Eu tenho um artigo sobre a apologia de Sócrates de Platão que eu publiquei na revista Letras Clássicas aí do programa de vocês, que é o número dedicado à nossa querida Filomena. O texto chama Platão Trágico e Antitrágico. É uma tentativa de mostrar que quando Platão escreve as páginas principais da apologia, que são a narrativa do oráculo de Delfos, ele está, a meu ver, emulando com a tragédia, ele está se servindo de mecanismos da tragédia para fazer a crítica da própria tragédia, que eu acho que é uma maneira muito boa de ler Platão. Nunca esquecer que Platão escreve seus diálogos num contexto cultural, que ele tem diante dele uma produção cultural que ele conhece, que o leitor dele conhece e que ele absorve, mobiliza, inclui nos seus diálogos, ainda que seja para utilizá-los criticamente, né? Então esse texto é uma tentativa de falar um pouco sobre como é que nessa narrativa do oráculo de Delfos, nessa história do deus Apolo dizer que ninguém é mais sábio do que Sócrates, Platão está inventando uma espécie de herói filosófico, ele está construindo um ethos heróico, socrático, e ele termina o texto apresentando Sócrates como um paradigma, que eu acho que ilustra todo o esforço dos diálogos platônicos, pelo menos desse grupo chamado de socrático. Então esse texto está na revista Letras Clássicas. Eu acho que basicamente são esses os textos que eu tive aqui em mente, que me vieram à mente para poder falar com vocês. Tá certo. Muito obrigado, Roberto, e até a próxima. Obrigado. Até lá. Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!